Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Alegria enorme. Vamos pedindo licença para entrar na sua casa com o Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Onde é que você está? Nós queremos estar aí junto com você através deste estudo que fazemos sempre de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas aqui na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E vamos dando o nosso boa noite ao nosso querido amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite aos amigos que irão nos acompanhar pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. É sempre uma satisfação poder participar do Plantão do Evangelho no Lar, pois é um momento de nós refletirmos sobre ensinamentos e muitas vezes chegarmos a descobrir determinados aspectos que não tínhamos percebido até então. Então vamos estudar junto, aprofundando o nosso entendimento do fantástico legado deixado por Jesus para nós. É isso aí, fantástico recado deixado de Jesus para nós, é o Evangelho, é a boa nova do Cristo, esse manual de felicidade, este doutorado em capacidade de nos compreendermos e de nos compreendermos, de compreendermos o nosso espaço no mundo e como é que nós devemos ocupar esse espaço e mais do que isso, como é que nós podemos melhorar o mundo, melhorando-nos, automaticamente melhoramos o mundo, né? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós damos continuidade aqui ao estudo do capítulo 12, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo, ou melhor, o item 7, estamos aprendendo a amar os inimigos, né? Lição difícil, né, Leonardo? Mas a gente chega lá, né? Esse é um desafio. A gente já tem dificuldade para amar até os amigos. Imagina, então, quando nós chegamos nessa fase em que somos convocados para termos esse relacionamento com aqueles que não são adversários, que adotam posições diferentes da nossa. Né? O próprio significado da palavra amor, ele sofreu distorções, né, Leonardo? Pelo menos assim, se levarmos em consideração o amor ágape, que é o amor que Cristo veio nos ensinar, né? Hoje em dia é muito fácil as pessoas falar, eu amo você, né? Mas por pouco conhecimento do verdadeiro significado dessa palavra, né? Enquanto abordamos a questão em relação aos comportamentos, a coisa fica mais clara, fica mais visível o que é que nós devemos levar em consideração. No comportamento, nós podemos desenvolver cortesia, gentileza, respeito pelo outro. E a rigor, aquilo que está sendo solicitado em relação ao que possa ser classificado como inimigo, em primeiro lugar, inclusive, desistirmos de qualquer propósito de revide, de qualquer desejo que venhamos a formular para que as pessoas nessa condição sejam mal-sucedidas. Agora, para chegar nessa questão de amar, certamente, primeiro nós vamos ter que vencer esse tipo de limitação. Enquanto nós não vencemos esse tipo de limitação, fica difícil entender o que seria amar o inimigo, né? Pois é preciso entender o que é o amor, né? Meus irmãos, minhas irmãs, então já falamos, capítulo 12, item 7, pega lá o seu evangelho, não tem, entre espírito.org.br, lá você faz o download do evangelho traduzido, pela fundação, traduzido e editado, né? Pela Fundação Espírita André Luiz. Assim fica melhor, fica mais assertivo, você vai aproveitar melhor esse estudo que nós fazemos aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, melhor dizendo, a partir das 18 horas. É importante também dizer que esse é um programa de uma rádio e de uma TV espírita. Então, nós tentamos aqui, buscamos a adaptação entre como é feito o culto do Evangelho no Lar e como nós fazemos aqui em um programa de TV, em um programa de rádio. Geralmente, né, não há uma regra que nos obriga a fazer o Evangelho assim, ou de forma assada, não importa, né? Mas geralmente o que se faz é uma prece de abertura, leitura de um trecho do Evangelho,
diálogo dos participantes acerca do que entenderam acerca desse trecho, né? Na sequência, faz-se geralmente as vibrações e a prece final, né? Tem gente que coloca copo com água, jarra com água, né? Mas a força da vibração, da prece, principalmente da transformação pessoal que o Evangelho pode propiciar em cada um de nós, Leonardo, a partir da nossa compreensão do mundo e das leis divinas, isto só já é capaz de não só fluidificar a caixa d'água inteira, como o coração das pessoas que estão no ambiente, uma vez compreendido esse Evangelho, e principalmente na busca da vivência desse Evangelho. O Evangelho no Lar é uma forma, inclusive, para nós prepararmos o ambiente da nossa casa, para que aí possamos abrigar espíritos que sejam nossos amigos, espíritos que queiram compartilhar das nossas experiências de vida, muitas vezes nos intuindo a respeito de determinados procedimentos. Então, portanto, uma casa que realiza o Evangelho no Lar, ela tem condições vibratórias mais favoráveis. Tem uma informação, não sei até que ponto é verdadeiro, de que na frente das casas, nos apartamentos, não sei como é que seria, há uma marca luminosa e que o plano espiritual acaba identificando que ali costuma-se fazer o Evangelho no Lar. Faz muito sentido, Leonardo. Eu também já ouvi pessoas falando a esse sentido, mas faz muito sentido, né? Porque, veja, nós estamos aqui neste nosso planeta de provas e expiações, um planeta que nos apresenta orgulhosos, vaidosos, ciumentos, né? E a espiritualidade está aí trabalhando justamente para nos trazer o conhecimento, né? E nos conduzir a paragens mais elucidativas quanto à nossa compreensão de mundo, né? E certamente os espíritos eles devem se aproveitar, né, de ambientes onde o culto do Evangelho está no lar, né? E aí nós não, se você, até daqui a pouco a gente vai fazer a prece, a gente aprofunda no assunto, mas eu penso que este culto do Evangelho no lar não é uma exclusividade espírita, né? Tem muita gente que não faz exatamente o culto tal qual nós fazemos, mas está ali, acorda, faz sua prece, procura fazer a sua reforma íntima, procura vigiar seus pensamentos, seus atos, suas palavras, busca o artífice da oração para se plugar com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que pode nos trazer qualidade de vida e principalmente positividade, né? E os espíritos certamente, a meu ver, se aproveitam destes ambientes para ter como se fossem estações avançadas da espiritualidade para o tratamento da coletividade. Então, assim, a grosso modo, eu costumo achar que o Evangelho é uma espécie, a casa que faz o Evangelho, né, é uma espécie de antena de emissão e recepção de energia amorosa, né? E em função disso, quando nós estamos fazendo o nosso Evangelho, os nossos vizinhos estão sendo premiados. Enfim, este hálito psíquico de um planeta como o nosso, que é um hálito pesado, ele tem condições de se tornar um hálito um pouquinho mais leve. Mas a gente vai aprofundar esse papo daqui a pouco. De qualquer forma, vamos fazer como nós sempre fazemos aqui, dando início ao nosso programa com a prece, né? Para que nós possamos buscar aquela conexão irmã com os nossos irmãos da espiritualidade que vêm ter conosco nesses momentos, né? Então nós vamos fazendo aquele grande convite para você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos e que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos em busca da paz, do amor, da luz, da tranquilidade. Que possamos nos permitir nos próximos minutos nos desligarmos da correria do dia a dia, das preocupações, das nossas atividades corriqueiras, para que nós possamos, nesses próximos minutos,
absorver a informação tão importante para a nossa libertação, para a nossa evolução, para a pacificação do nosso coração, de nossa mente. Nesse instante em que somos visitados por amigos, irmãos tão valorosos, tão queridos, junto a estes irmãos trabalhadores do Cristo, nós rogamos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, a paz, o amor, a tranquilidade, para que tenhamos uma assertiva reunião de estudos evangélicos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá, vamos fazer aquele convite que nós sempre fazemos todas as noites para você participar desse nosso programa. Esse programa é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você. Envie aqui para a gente suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios, né? Principalmente sobre o tema da noite. A gente sempre pede, né, que você, caso encontre algo nas entrelinhas do Evangelho que eu e o Leonardo aqui não alcancemos, divida aqui com a gente. Te ocorreu alguma dúvida? Passa aqui para a gente, que nós vamos ver se nós temos competência de buscar a inspiração com os nossos irmãos espirituais para poder, sendo o caso, responder à questão que você tem acerca, principalmente, do tema da noite, amor aos inimigos. Então, você que chegou agora, capítulo 12, item 7. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, estamos aprendendo a amar os nossos inimigos. Hoje nós vamos falar se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse é o nosso estudo da noite. E aí, para você participar, como é que você faz? 0800 979 5011, 0800 979 5011. Esse é o telefone que a nossa querida irmã Thelma aguarda tocar para poder registrar a sua participação e passar aqui para o Leonardo e para mim. 11 2457 5011 é outro telefone que você pode se utilizar para registrar a sua participação. 11 2457 5011. Se você quiser participar através do WhatsApp, 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, que a gente quer a sua mensagem. 11 99643 3827. E outra forma que tem de você participar deste nosso programa aqui é acessando facebook.com/TV Mundo Maior, é o Facebook da TV Mundo Maior. Acessou o Facebook da TV Mundo Maior e você tem condições de deixar o seu recado, curtir, comentar e compartilhar, que é um ato de caridade que você faz com a Fundação Espírita André Luiz e principalmente para com as pessoas que podem ser alcançadas, né, por esta mensagem que nós fazemos aqui através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. É muito importante que você curta, comente, compartilhe. Você não imagina o bem que você está fazendo para a coletividade humana. Agradecendo Maísa Bahia Fório. Hoje eu li seu nome certo, hein, Maísa? Quase sempre eu falo Maria. Ó, tá vendo? Estou aprendendo. Ela está dizendo aqui, alegria em participar desse grupo. O Leonardo Haas, ou melhor, a Leonor Haas, deixa o seu boa noite. O Custódio Conrado também deixa o seu boa noite. Ele que é de Natal, no Rio Grande do Sul. Ou melhor, no Rio Grande do Norte, né, outro extremo. O Elo Balta, nosso querido irmão do Rio de Janeiro, também deixa o seu boa noite. O Dado Bueno, vivendo mais uma noite de aprendizados e conhecimentos para refletirmos sobre nossos comportamentos e ações. Essas são algumas mensagens que chegaram, nós aguardamos aqui a sua mensagem, a gente sempre lê uma ou outra, como forma de gratidão por você estar aqui presente, conectado conosco, nesse trabalho de iluminação de consciências. Sem enrolar mais, porque a gente já enrolou o suficiente, vamos então ao estudo do capítulo de hoje, capítulo 12, item 7. Amor aos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, né? Vamos estudar hoje, se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vamos lá, item 7. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda
2.000. Dai àquele que vos pede, e nada negueis àquele que deseja que lhe emprestais. Isso é um trecho extraído do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Em absoluto, esse texto deve ser lido e compreendido ao pé da letra, né, meu amigo Leonardo? Não é possível fazer isso. Aí nós temos que entender o que é uma face e o que é a outra face. A face em que nós podemos ser atingidos pode representar uma série de coisas que venham fazer a nosso respeito. Pode ser ações que venham contra a nossa constituição física, pode ser palavras que visam a nos denegrir, pode ser também coisas que coloquem em risco os próprios valores, o nosso patrimônio. Então, isso seria uma das faces. A outra face é como é que nós respondemos a situações dessa natureza. Então, é apresentarmos a nossa face, a nossa maneira de ver esse tipo de coisa. E, fundamentalmente, o que Jesus quis com esse ensinamento é nos incentivar a não procurar a vingança, a não revidarmos diante daquilo que nós estejamos, portanto, sendo alvo de alguém que queira trazer algum tipo de prejuízo para nós. E, de qualquer forma, isso é muito claro, que se porventura alguém resolver nos agredir fisicamente, numa situação como essa, nós vamos fazer tudo o que é possível para evitar que essa agressão aconteça. Então, não é possível nós tomarmos literalmente essa expressão de que se nos atingir uma face, nós vamos dar a nossa outra face para sermos atingidos também, não. Isso é aquilo que nós chamamos, são metáforas, em que se pega alguma coisa que nós conhecemos, que nós conseguimos entender, e colocamos nele uma roupagem de um ensinamento que nós queremos transmitir. Jesus fazia muito isso através das parábolas, que também não deixavam de ser metáforas. Então, sempre que nós lemos o Evangelho, é necessário nós percebermos o seguinte: nós vamos tomar aquilo que está escrito literalmente, ou existe um significado que está sendo representado por essas palavras? E no caso aí, hoje é isso, quer dizer, uma face seriam as agressões em que nós poderíamos estar sofrendo, de várias naturezas, e a outra face, como é que nós respondemos a isso? E segundo o ensinamento de Jesus, nós nunca responderíamos isso através da vingança. Nós sabemos, né, Leonardo, que especialmente nós espíritas, quando estudamos a primeira revelação, que veio por intermédio de Moisés, a segunda revelação, Cristo, a terceira revelação pela coletividade dos espíritos, que é a doutrina dos espíritos, que o primeiro objetivo, vai por assim dizer, não sei se essa é a palavra mais acertada, mas é a que me ocorre agora, o primeiro objetivo de Moisés, quando ele fala de olho por olho, dente por dente, era impor uma espécie de freio ao mal, né? Porque era muito comum, segundo relatos, né? Quando uma criatura fazia mal a outra criatura, a criatura que foi atingida, que se sentiu enganada, violentada, não importa, ela não retribuía na mesma moeda, mas muitas vezes ele ia lá e dizimava a família inteira, né? Então, só que também não era possível naquele momento Moisés chegar e falar de amor. Então, era importante impor um freio. Um pouco mais adiante vem Jesus e ele já não fala mais do freio, né? A meu ver, ele fala de acelerar no amor, né? Já era um período onde, a nosso ver, a humanidade estava um pouco mais preparada para compreender essa proposta do Cristo. Mas ainda assim, passados 2000 anos, eu diria que nós ainda, uma parte considerável da Terra, Leonardo, ainda está precisando impor este freio, né? Que foi um freio muito bem construído a partir principalmente do olho por olho, dente por dente, de que Moisés nos trouxe, né? Muitos ainda não atendem a essa limitação, a esse equilíbrio que o ensinamento de Moisés pretende atingir. Pagar na mesma moeda, na mesma proporção daquilo que ele tenha recebido. E nós percebemos ainda, pelas notícias, por aquilo que corre por aí,
que há muitas situações em que esse equilíbrio não é alcançado. E notamos muitas vezes perseguições familiares que vão se estendendo em gerações para gerações, sem que haja qualquer propósito de atender um equilíbrio que seria essa a lei promulgada por Moisés, que é olho por olho, dente por dente. Mas aqueles que já venceram isso, então é necessário chegar a esse ponto, então chega uma lição mais adequada ainda, é simplesmente eliminando a possibilidade da vingança. E isso fica claro quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo. Ele não faz nenhuma distinção que próximo é esse que nós devemos amar, e se haveria próximo que não seria, vamos dizer assim, aquinhoado com o amor que nós poderíamos oferecer. E já por várias vezes eu tenho frisado aqui, né, no Evangelho, no Platão do Evangelho, que precisamos diferenciar aquilo que são os filhos de Deus, e não há nada errado com os filhos de Deus, que todos eles merecem ser amados, e existem aquelas coisas que os filhos de Deus fazem, que nem sempre são coisas brilhantes. Agora, se nós tomarmos aquilo que as pessoas fazem como ponto de partida para chegarmos à conclusão se aquela pessoa merece ou não o nosso amor, aí certamente nós provavelmente vamos ficar ainda naquela outra posição, nós vamos estar mais preocupados ainda com a vingança, inclusive. É preciso abolir esse interesse próprio, né? A gente sempre tem qual que é a maior vantagem que eu posso ganhar, né? E muitas vezes esta maior vantagem nos é compreendida por nós, melhor dizendo, com um revide, né? Se nós tivéssemos condições de compreender, e mais do que isso, de perceber os fluidos que são expelidos para alguém com raiva, né? Nós não entraríamos na mesma vibração, né, Leonardo? Eu me lembro de uma história muito interessante. Conta-se muitas histórias acerca de Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é um personagem que merece toda a nossa atenção, todo o nosso apreço, né? A gente não sabe quais são as histórias que de fato aconteceram, quais aquelas que são lendas, né? Mas essa, particularmente, eu ouvi de um companheiro de trabalho de Chico, né? Que uma ocasião ele se locomovia, estava andando na rua, né? E uma pessoa pediu sua atenção. E ele estava um pouco apressado e chegou a pensar em fingir que não ouviu e ir direto, né? Mas ele parou ali um instante, voltou e deu um pouquinho de atenção para aquela criatura e depois desvencilhou-se, foi seguir seu curso e o mentor pediu que ele se virasse na direção da pessoa que ele havia acabado de atender, né? E qual não foi a surpresa dele por narrar que um hálito de amor, né, ou vibrações amorosas estavam sendo enviadas para ele por aquela pessoa que ele tinha parado para atender durante alguns poucos minutos, né? E a pergunta do mentor é muito interessante, ou melhor, a colocação que o mentor trouxe durante esse acontecimento é muito interessante. Ele falou, olha, você foi lá e atendeu ela, e ela, graças ao fato de você tê-la atendido, né, vibrou amor por você. Imagina se você não desse dado atenção, tivesse simplesmente feito assim, o que é que seria enviado para você, né? Nós não temos, boa parte de nós, não temos condições de perceber esses fluidos, né, Leonardo? Se nós tivéssemos, logo de cara nós já perceberíamos como é uma furada este revide para o mal, né? A importância de dar a outra face, que é isso que a espiritualidade está nos trazendo. Receber o mal, anule o mal, ou, se você não tem condições de anular o mal, pelo menos não vibre no mal, né? Essa possibilidade de nós recebermos vibrações das pessoas com as quais nós nos relacionamos, essas vibrações podem ser positivas, como o caso relatado aí do Chico Xavier, mas podem ser negativas também. E isso nos ambientes mais diferentes. Vamos imaginar no ambiente de trabalho, como é que nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso lado? Se porventura nós tivermos até uma responsabilidade de supervisionar o trabalho,
A maneira como nós nos dirigimos àqueles que estão ali compartilhando as oportunidades de trabalho pode criar um ambiente favorável ou criar um ambiente totalmente desfavorável. Se houver agressividade nesse tipo de relacionamento, é evidente que as energias que vão ser ali movimentadas não serão boas. Então, sempre que nós estivermos nos relacionando com as pessoas, nós devemos procurar fazer isso de tal forma que possa haver a criação deste ambiente favorável, em que as vibrações sejam positivas. E a propósito, quando nós falamos de vingança, né, existe uma outra coisa que é bastante sério, é quando as pessoas se comprazem com a desgraça dos outros. Enfim, ficam alegres com a desgraça dos outros. Então, pode ser lá no ambiente de trabalho, alguém com quem ele não se dava muito bem, essa pessoa foi despedida, então ele fica feliz da vida porque essa pessoa aconteceu. E muitas vezes nós fazemos isso em relação àquelas pessoas que nós estamos assistindo na televisão, e foi demitido, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nós ficamos alegres com a desgraça dos outros. Agora, na hora que nós emitirmos uma vibração dessa natureza, em que nós estamos felizes com a desgraça, não tenho a menor dúvida que de retorno não vai vir boas vibrações para nós, não. Elas serão na mesma qualidade daquilo que nós estamos emitindo. Quando o Juvenal, na época do Cristo, né, nos falou de mente sã, corpo são, ele estava ali praticamente antecipando uma parte considerável da compreensão que nós temos hoje acerca do potencial da mente. Nós espíritas, nós que estudamos, e todos aqueles que estudam o potencial da mente humana, né, Leonardo? A mente humana é uma verdadeira usina. Pode ser uma usina fantástica na construção de coisas para o bem, que pode beneficiar a nós, mas de preferência que beneficie também as pessoas que estão à nossa volta. E pode ser também ali uma usina para que se construa coisas inadequadas, que se chocam com as próprias leis divinas. E se nós quisermos ter ações boas, e se nós tivermos que ter palavras boas, nós precisamos cuidar no nascedouro das palavras e das nossas ações que acontecem na nossa mente. Muitas vezes nós elaboramos coisas na nossa mente, não colocamos em execução, acabamos não falando e não fazendo, mas, entretanto, a qualidade daquilo é suficiente para emitir as nossas vibrações, para que nós projetemos energia. Então, a nossa ação não se materializa apenas pela voz e pelas ações apenas, mas também pelos nossos pensamentos. E quando eu falo materializa, é exatamente isso. É uma energia que sai de nós, vai até onde ou até a pessoa para a qual nós estamos dirigindo e produz um resultado. Tanto é que produz um resultado que quando nós fazemos vibrações, fazemos prece, nós só fazemos porque entendemos que projetamos energias que produzem resultado. No caso da prece e da vibração, são bons resultados. Agora, quando a nossa usina mental fica elaborando coisas inadequadas, enfim, essa irradiação energética continua existindo. Mas, da mesma forma, eu posso muitas vezes pensar a respeito de uma pessoa, de uma situação, e elaborar pensamentos que sejam favoráveis. Na hora em que eu estou fazendo isso, a irradiação vai ser adequada. Por exemplo, isso é muito comum quando nós estamos diante de problemas. No lugar de nós nos dedicarmos a ficar criticando, nós podemos começar a usar nossa mente e começar a perguntar o que eu faria, qual seria a solução numa situação como essa. Pode ser até que nós não cheguemos a nenhuma solução, mas nós estamos criando um clima favorável para que alguém talvez encontre a solução para aquilo. Enquanto que se nós nos dedicarmos à crítica pela crítica, nós vamos emitir energias negativas que essas sim vão prejudicar, inclusive, se encontrar a solução para os problemas. Leonardo, eu conheci a doutrina espírita aos 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, né? Passei um período muito grande, desde a infância, tanto na Igreja Católica quanto na Umbanda, no Candomblé, né? E eu conheci essas religiões afro-brasileiras, né? Assim como vivi ali dentro do catolicismo. E uma ocasião, em um centro de Umbanda que eu frequentava, uma vez por ano eles faziam um trabalho que era um trabalho chamado Quimbanda, né, que é magia negra, né?
E eu tive a oportunidade uma vez de participar, era garoto, e fui participar, fui assistir uma reunião como essa, né? Imagina, cheguei no centro de Umbanda, aquela quantidade enorme de animais que seriam sacrificados, né? E tinha lá 7 ou 8 pessoas que eram as pessoas que haviam encomendado os trabalhos que seriam feitos naquele dia. Aí o pai de santo, ele buscou a mediunidade, né? Deu passividade lá na Umbanda, incorporou, que é como se chama na Umbanda, incorporou lá a entidade que presidiria os trabalhos, né? E eu nunca me esqueço de uma coisa que para mim foi uma lição muito importante. Ele enfileirou aquelas 6, 7 pessoas que estavam ali para fazer trabalhos para o mal de outras pessoas, né? E a entidade então começou a falar. Claro que eu não me lembro o que ela falou, mas me lembro do contexto. E ela disse o seguinte: olha, eu quero que vocês estejam cientes de uma coisa. Tudo que vocês estão fazendo aqui hoje vai voltar para vocês. E com um detalhe, pode voltar em dobro, né? Entre 7, 14 e 21 anos. Né? Eu escutei aquilo e falei, não vai sobrar um. Vão todos embora. Né? Nenhum deles vai querer entrar numa furada dessa. Qual não foi a minha triste surpresa a perceber que nenhum deles arredou o pé. Nenhum deles aceitou dar a outra face, né? Mesmo sendo alertados de que aquilo retornaria para eles. Né? A gente acha isso um absurdo, Leonardo, mas se nós tivéssemos hoje capacidade de verdadeiramente compreender as nossas vibrações, nós veríamos que umas tantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, vibrando mal para alguém, um mal que vai voltar para a gente, né? Isso aí nós vamos chegar a essa conclusão rapidinho, né? Se nós quisermos ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, essa ligação que nós temos com as pessoas, até nós podemos aqui criar uma imagem. Hoje nós temos tanto o relacionamento presencial, que é o contato que nós temos com as pessoas, e existe o relacionamento virtual. Na verdade, o relacionamento virtual sempre existiu. Eu dou como exemplo, nós ficamos diante de uma televisão, aí no primeiro lugar nós entramos em sintonia com a estação de televisão. Aí vem o apresentador, nós entramos em sintonia com o apresentador, com aquilo que ele está falando. E é muito comum esse apresentador apresentar uma lista de pessoas às quais ele se refere, está fazendo comentário, e aí nós entramos em sintonia também com essas pessoas. Então imagina aonde é que nós vamos nos ligar. Se nós estivermos ouvindo o rádio, é a mesma coisa, né? Se nós estivermos lendo um livro e à medida que vai aparecendo os personagens, nós vamos nos ligando. E especialmente quando nós estamos falando de uma literatura que não é de ficção, que é a realidade. Agora, então, nessas ligações, é mais presente, mais constante que as vibrações que nós emitimos não são boas vibrações. É claro que quando, do outro lado, tem pessoa que comunga os nossos pensamentos, nós vamos vibrar a favor desse. Mas, entretanto, a maioria daqueles com os quais nós acabamos nos ligando tem uma posição diferente da nossa. E nós imediatamente começamos a vibrar negativamente. E aí vem a questão, que é algo que nós aceitamos, mas que na nossa vida prática não observamos, que é a história dizendo o seguinte, que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E o que é emitir um pensamento negativo? Essa é a nossa semeadura. E que colheita nós vamos esperar disso? É evidente que não será uma boa colheita. Então, a partir de agora, como todos nós somos espertos, vamos fazer uma boa semeadura, né? Agora, uma outra coisa que a pessoa pode ficar em dúvida, mas como é que eu sei se é uma boa semeadura? E tem muitas vezes que a pessoa lança uma semeadura que é ruim e ele quer nos convencer que é uma boa semeadura. Ora, tem um teste que nós podemos fazer usando um outro ensinamento de Jesus, que é a lei áurea, a lei de ouro. O que é esse teste? Faça outro, o mesmo que você quer receber para você. Ora, se a vibração que você está emitindo é aquela que você gostaria de receber, não é? Então você tem que mudar. Quer dizer, então, por uma questão de inteligência, nós vamos começar gradativamente a desenvolver essa capacidade.
fazer com que as nossas ações, com que as nossas palavras e os nossos pensamentos guardem essa identidade. Faça ao outro o mesmo que você deseja receber. Fica mais fácil a vida assim, né? Vamos ler mais um trechinho aqui, o item 8 agora. Você que chegou agora, estamos estudando o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, e hoje já estudamos aqui o item 7, agora vamos ao item 8. Estamos aprendendo aqui, se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vamos lá no item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Né? E além de tudo, né, Leonardo, fazer diferente, né, deste revide é um ato que demanda, né, do agredido muita coragem. Né? É muito comum as pessoas falarem assim: você não fez nada, a outra pessoa falou algo que não te agradou, a outra pessoa foi mal educada com você, a outra pessoa fez um gesto obsceno para você. Como é que você não faz nada? Né? E a gente acha que essa pessoa está sendo covarde muitas vezes, quando, em verdade, muitas dessas pessoas estão sendo extremamente corajosas e competentes em segurar, né, a agressividade e a violência que há ainda em cada um de nós. Né? Esse é um exercício permanente que nós temos que desenvolver. E lembrando que, se porventura nós revidamos a mesma moeda em que outro está oferecendo, isso não termina aí, né? Isso continua, quer dizer, provavelmente o outro vai receber esse nosso revide e ele vai achar que deve continuar fazendo aquela coisa equivocada que estava fazendo. E assim, muitas vezes nós pela própria literatura espírita, nós encontramos situações em que essas desavenças são levadas, inclusive, para o plano espiritual. As pessoas deixam aqui as suas experiências encarnatórias, voltam para o plano espiritual e continuam se degradando. Ou muitas vezes um volta para o plano espiritual e outro permanece aqui e continua degradando. Isso, inclusive, onde você estava falando de obsessor encarnado, obsediando o desencarnado, ou muitas vezes o próprio encarnado obsediando o encarnado. Então, se a nossa resposta é uma resposta negativa, nós vamos criando este campo para que a obsessão se instale, ou nossa em relação àquele que nós estamos revidando, ou inclusive do outro, ou então simultaneamente. A briga continua muitas vezes, não ali através de gestos físicos, mas mentalmente a luta pode prosseguir. Agora, é difícil fazer isso? Bom, dentro da cultura em que nós vivemos, certamente nós vamos ter que mudar a forma de pensar e precisamos adotar isso, inclusive, vamos começar com as primeiras coisas. Se alguém dá um esbarrão em nós na rua, não vibre contra a pessoa, né? Vibre a favor da pessoa. Então, são coisas que não têm a gravidade necessária, mas se nós começarmos a colocar em curso isso, o cidadão furou a fila lá, não vibre contra a pessoa, vibre a favor da pessoa. Então, aos poucos, nós vamos ganhando músculos espirituais para poder chegar quando os desafios são de maior monta, né? Pois é. Vamos lá, vamos ver mais um trechinho do Evangelho de hoje. No entanto, o Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer,
não se colocando um freio às agressões, logo, todas as pessoas de bem seriam suas vítimas, né? E o mundo seria um lugar muito mais bárbaro do que o mundo que nós encontramos hoje, né, Leonardo? Graças a Deus que há cada vez mais pessoas corajosas e inteligentes para compreender a furada, né, que é o revide na mesma moeda, né? E a vantagem que nós podemos oferir quando nós não entramos nesta corrente de emissão e recepção de energias negativas e, ao contrário, né, transformamos uma eventual recepção de energia negativa em uma emissão de energia positiva. É algo que está às mãos, ou melhor, está ao alcance de todos nós, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas que, não havendo uma resposta à agressão que está sofrendo, agressão sobre os vários aspectos, e as pessoas à sua volta falam: esse cidadão é um cara que tem medo do outro, é covarde, não sei o que lá. É possível que hajam esses comentários. Agora, nós temos que superar isso. Agora, aí o que está em andamento é um outro exercício, a questão do orgulho. Vamos supor que a pessoa faça essa observação: você é covarde porque não revida. Aí tem duas situações. Uma seria algo falso: você não é covarde, você poderia revidar como ele está querendo, então não dá a menor atenção. Ou então pode ser que a pessoa esteja falando alguma coisa que você sente ainda dentro de si, uma espécie de covardia. Olha, ele está falando alguma coisa que é verdade, e por que você vai se esquentar com isso? Então, com o exercício de humildade, nós precisamos também saber recepcionar as observações que fazem a respeito das nossas atitudes. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. O último, inclusive. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida. Ele disse, de uma outra maneira, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, ou melhor, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que pode nos dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre, olhai para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Em relação a essa questão do orgulho, que é muito bem citada nesse trecho do Evangelho, Leonardo, nós já falamos aqui da coragem que há entre a pessoa que não revida, né? Agora, eu diria que se nós tivéssemos condições de nos preocupar um pouco menos com o que os outros pensam, uma parte considerável desses revides não se dariam, né? Nós não nos importaríamos de sermos chamados de covardes, por exemplo, uma vez que no nosso inconsciente nós saberíamos que trata-se de um ato de inteligência e não de covardia, não é mesmo? Certamente. Isso é bom registrar que essa parte que foi lida hoje são comentários de Allan Kardec, que normalmente esses capítulos têm os comentários de Allan Kardec e em seguida vão aparecer também a contribuição de comunicações recebidas no plano espiritual. Mas essa análise apresentada por Kardec é de um brilhantismo imenso, que nos coloca
de uma forma precisa como é que nós temos que encarar essa questão da vingança. É evidente que quando nós aprendermos a não nos abalarmos com os comentários dos outros, isso não nos abalamos nos dois sentidos, quer sejam os comentários favoráveis ou desfavoráveis, porque muitas vezes são favoráveis, mas não são verdadeiros, e nós nos encantamos com as flores falsas que muitas vezes jogam sobre nós, e nos perturbamos quando fazem comentários que não são favoráveis a nós. Então, nós simplesmente podemos registrar o que as pessoas falam e dar o devido valor que nós entendemos que pode acrescentar na nossa qualidade de vida. Né? É isso mesmo. Sejamos inteligentes, meus irmãos. Paz, paz e paz, sempre. Marisa, de São Paulo, ela diz aqui, difícil dar a outra face, o orgulho grita mais alto. Você sabe, Marisa, eu escutei uma frase um pouco tempo atrás, né? Só é humilhado o orgulhoso. Né? O humilde, ele nunca se sente humilhado. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho que todos nós precisamos fazer conosco próprios. Mas você tem razão, querida. Realmente é difícil no estágio que nós nos encontramos, mas perfeitamente possível. Agradecendo Edmar Teixeira Bicalho, ele que é de Rodeiro, Minas Gerais, agradecendo pelo momento de estudo, de vibrações. Nossa querida neta de Araripina está falando aqui que, infelizmente, o sentimento de vingança é lamentável, mas ainda existe. Sim, ainda existe, por isso que nós ainda estamos no estágio de provas e expiações. Leninha de Aracaju, estou meio triste, mas estou aqui. Boa noite a todos. Que bom que você está aí, Leninha. Daqui a pouquinho, na sequência, vamos fazer as vibrações e eu tenho certeza que isso vai fazer bem para o seu psiquismo, você vai ficar um pouquinho mais feliz, tá, minha irmã? E aquilo que a Maria falou para Chico Xavier por intermédio de Emmanuel, né? Isso passa. O que quer que esteja aporrinhando o seu coração e a sua mente, isso passa, minha irmã. Regina de Campo do Meio, Minas Gerais, deixa o seu boa noite. Lá de Uberaba, Romilda Rosa, né, dizendo que a gratidão pelos esclarecimentos sobre as lições deste roteiro de luz. Muito obrigado, nossa querida Romilda. Lá de Sabará, belíssima cidade de Minas Gerais, nossa Helena Maria, deixa o seu boa noite. A Lúcia Vasconcelos de Natal também deixa o seu boa noite. A Ana de Almeida Miranda, ela que é de São Mateus, em São Paulo, só tem elogios para todos que trabalham na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, ou melhor, na Fundação Espírita André Luiz. É isso aí. Muito obrigado. A nossa querida Ana, ela que é de São Mateus. E Maria Esther, sempre presente em nossa programação, assim como Ângela Freitas, de Mundo Novo, também nos deixou boa noite. Já estouramos o horário como comumente fazemos, né? Então, vamos aí rogando aos irmãos, aqueles que podem, aqueles que queiram. Esse é o momento das nossas vibrações, da nossa prece. Então, caso você possa e queira, você feche os seus olhos, para que possamos, nesse instante, bebermos desta fonte inesgotável de amor, que nos é encaminhada pelos nossos irmãos, trabalhadores do Cristo, queridos companheiros da labuta evangélica, que nesse instante ministram em cada um de nós o remédio na dose exata, mas principalmente a fé, a perseverança e a busca pela alegria de viver. Rogamos a esses irmãos amigos que nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente doméstico, assim como nos lembramos nesse instante também de um irmão, de uma irmã que está passando por um momento difícil. Que a paz e a luz do Cristo possa envolver esta criatura, dando-lhe condições de perceber as soluções para suas dores, seus medos, mas principalmente a perseverar na prática do bem e na busca pela evolução. Vibramos amor aos nossos irmãos que retornam para a espiritualidade, especialmente aqueles que retornam vitimados pela Covid, que possam, o quanto antes, se aperceber de como são amados, cuidados,
de como estão cercados por espíritos amigos e irmãos que estão ali lhes dando as boas-vindas. Vibremos amor e paz aos nossos irmãos da área da saúde para que encontrem forças e sigam adiante, ignorando a dor e conduzindo saúde aos nossos irmãos que passam por esse momento de aprendizado na Terra. E assim, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pela possibilidade bendita do pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Leonardo, meu irmão, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Boa noite, André. Boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Meus irmãos, beijo no coração. O Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã, viralizando o amor e solidariedade. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.